Oi, obrigada por nos assistir. Esse é o Conversas que Revolucionam, um projeto muito querido que começou presencial no ano de 2019 e da pandemia para cá ele começou a andar no mundo online para a gente não perder a conexão e trazer sempre pessoas muito bacanas para a gente conversar e trocar ideias sobre assuntos importantes. E a convidada de hoje, eu tive que negociar por muito tempo para que ela viesse. Felizmente, ela está aqui. Daisy Stephens, minha amiga, minha parceira de trabalho. Nós temos grandes projetos juntas e é um prazer te ter aqui comigo. Te apresenta e logo a gente já começa a conversar. Olá, é um prazer enorme estar aqui hoje. Então, eu sou a Daisy Stephens. Então, realmente faz meses que a gente vem conversando para que eu pudesse estar participando aqui. Acompanho Conversas que Revolucionam, um programa muito legal. Então, eu sou psicóloga, sou formada há 11 anos, trabalho com desenvolvimento humano positivo, atendo empresas, trabalho no meu escritório também, com desenvolvimento de carreira, atendendo terapia também. E é um prazer enorme estar aqui conversando contigo hoje, Liz, e temos o nosso projeto do Imperfeito também em parceria, que para mim é um prazer enorme participar. Ai, maravilha! E eu estava pensando, tu falou 11 anos, foi bem quando a gente se conheceu, tu estava te formando, né? E aí, de lá para cá, a gente continuou fazendo alguns projetos juntas, né? E uma coisa que a gente sempre conversa, que eu gostaria de trazer para cá, assim como a nossa primeira pergunta, a primeira ideia para a gente trocar, eu tenho certeza que, tanto para mim como para ti, as pessoas nos procuram e com ideais muito perfeccionistas de uma vida perfeita, de uma carreira perfeita, da forma perfeita de se posicionar e tudo mais. Por que as pessoas buscam tanto essa questão de ser perfeito? Qual é essa... Por que tu acha assim, que tem tanta essa busca pela perfeição? Na verdade, né, Lizzy, eu tenho percebido isso tanto nas empresas, quanto nos atendimentos do consultório e na carreira também, na busca de recolocação ou de pessoas que buscam empreender. Existe uma pressão muito grande hoje no mercado de trabalho, uma competitividade muito grande e também uma questão de saúde mental muito grande. Os casos de depressão, ansiedade, eles têm crescido muito. Tem, inclusive, uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita recentemente que mostra que crianças e adolescentes, a cada 5 crianças e adolescentes, duas são perfeccionistas. E essas duas elas acabam tendo depois casos de ansiedade ou depressão. Então, veja bem, o perfeccionismo, o quanto que ele acaba impactando na saúde mental, o quanto que ele pode se tornar a ser no futuro, trazendo transtornos mentais. Tá? Então, ele acaba sendo as redes sociais, é uma visão assim, do quanto que tudo é perfeito, tudo é muito... né? Então, as pessoas acabam se cobrando muito. Né? Então, infelizmente... E é interessante... é interessante, assim, eu fico pensando, a gente tem que ter a noção, né, da imperfeição, como a gente fala muito no nosso programa, né, no Imperfeito, a Jornada Pessoal, que foi também um programa que a gente começou a desenhar justamente para a gente lidar nós mesmas com isso, né, Daisy? Porque todas, não é porque a gente trabalha com workshop que a gente também não tem bronca com as nossas imperfeições, né? Mas isso não quer dizer que tem que te parar de te movimentar, né? Eu sou imperfeito, eu posso estar fazendo alguma coisa de forma imperfeita, o imperfeito acontece a todo momento, mas não quer dizer que não possa ser bom o suficiente, né? E eu vejo muito isso, assim, eu vejo um movimento, não sei se tu está percebendo também, acredito que sim, um movimento nas redes buscando mais autenticidade. Eu acho que o próprio cenário de pandemia fez com que todo mundo entrasse em contato com isso, né? Se a gente perguntar hoje, ninguém está vivendo o seu ideal de vida perfeita, né? Nós estamos cerceados de alguma forma, tem alguém doente, tem uma série de coisas que estão gerando uma pressão muito maior que o ideal de perfeição, né? Então, acho que isso pode ser um saldo positivo se as pessoas souberem trabalhar com isso, né?
É exatamente isso, se as pessoas souberem trabalhar com isso, tá? Então, tem pessoas que estão buscando cada vez mais isso. Então, Sim. que é muito bom. Então, eu imagino que, assim, o nosso programa, o Imperfeito, é uma alternativa justamente para que as pessoas busquem isso. É o nosso desejo, né, Lise, de que as pessoas Sim, façam nossa. isso. Uhum. Então, porque assim como as dificuldades dessa pandemia, essa situação assim de não saber o que vai acontecer, então tem deixado as pessoas também numa situação de bom, mas é como se perdesse o controle da situação, que é a grande dificuldade do imperfeito, né? Mas eu preciso ter controle sobre tudo o que acontece. É. E nesse momento A nós não questão, estamos. mas a questão é que a gente nunca teve controle, a gente tinha uma ilusão de controle, né, Daisy? Agora está Exatamente. muito claro na nossa frente de que a gente não tem realmente controle de nada, né? Eu acho que para mim, pessoalmente falando, eu acho que a coisa que mais impactou foi no sentido de que eu posso ter planos, eu posso fazer um planejamento, mas se eu não vivenciar o agora, eu vou perder tudo. Então, essa coisa de trazer tudo para... Porque agora tu tem controle das tuas reações, do que tu vai fazer, do que tu não vai fazer, né? É o único momento, inclusive, em que tu tem algum tipo de controle, né? Uhum. Exatamente, Liz. E assim, e aquilo que tu falou das redes sociais, quanto mais a gente conseguir, eu percebo isso também, que as pessoas têm feito isso, esse movimento de tentar, seja o mais natural possível, apareça você, não tente fazer um Uhum. quadradinho tão formatado, né? Então, e para o Sim, perfeccionista isso é muito mais difícil, né? Eu queria claro, muito, claro. Liz, aproveitar esse nosso encontro hoje para poder trazer uma situação que aconteceu comigo. Eu acho que eu nunca tornei isso assim tão público, mas eu gostaria de compartilhar aqui, eu me sinto muito à vontade de compartilhar isso contigo, e eu acredito que esse espaço, o Conversas que Revolucionam, é um momento de poder compartilhar isso, porque eu acredito que eu possa ajudar as pessoas também através dessa minha história do que aconteceu comigo, tá? Uhum. E assim, o Imperfeito me ajudou também a estar fazendo este movimento hoje, tá? Então, há muitos anos atrás, lá quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu sempre fui uma pessoa assim que eu me cobrava muito, né? Hoje ainda eu me cobro muito, tá? Mas não mais na mesma intensidade quanto era. Sim, Então, é claro que assim, um transtorno mental, ele sempre ele é multifatorial, tá? Ele vem, então a gente não busca saber também o porquê que ele acontece. Quando ele acontece, ele está aí, né? E sim. não tem o porquê a gente saber o motivo dele, mas ele está aí e existem alternativas da gente poder aprender a lidar com ele, tá? Então, eu já tinha iniciado o curso de psicologia e eu fui estudar psicologia porque eu principalmente queria ajudar pessoas com depressão, tá? Por eu ter vivenciado uma situação de uma pessoa com depressão muito próxima a mim, tá? E Uhum. aí, naquele momento, uma pessoa me disse, num trabalho, ela não disse diretamente, mas ela disse que tinha alguma coisa acontecendo comigo, a pessoa tentou me ajudar, né? De que talvez eu pudesse estar passando por um episódio depressivo. E eu não aceitei aquilo, de forma alguma, porque eu Sim. era estudante de psicologia. Como uma estudante de psicologia poderia estar passando por um episódio depressivo? E logo eu que fui estudar psicologia para ajudar pessoas com depressão. Tá? Então, naquele momento foi muito difícil para mim. E claro, a minha família entendeu aquilo também e percebeu aquilo também. Então, o Uhum. suporte sempre ele é muito importante das pessoas próximas, Sim, né? sim, com Então, certeza. como E é eu muito disse para ti, interessante, né? É muito interessante, interrompendo um pouquinho, a gente vem de uma geração que uma geração acima da nossa, nossos pais, nossos avós, não tinham esse recurso à disposição. Nós somos, em massa, somos a primeira geração que investe em terapia, né? Então, eu entendo que a gente está passando por um momento de transição. Eu tive um episódio depressivo também no pós-parto e tive síndrome do pânico, e eu lembro que eu não sabia explicar, porque
porque eu ouvia a minha vida inteira, e assim com os amigos e tudo, eu reproduzia que depressão era falta do que fazer, né? Vai lavar um tanque cheio de roupa, vai fazer... Tipo, porque era o que a gente escutava, era o que se verbalizava, era pejorativo falar de terapia, de psicólogo, de psiquiatra, né? E isso era muito genérico. Então, assim, eu só me dei conta quando eu não estava me reconhecendo mais, né? E eu disse para uma pessoa próxima, eu não me reconheço, essa não sou eu. E felizmente era uma pessoa sensível o suficiente para me dizer, né? Então, por que tu não vai ver um médico? Né? Então, assim, é muito legal, porque eu nunca vou me esquecer. A minha terapeuta é um espetáculo, eu fiquei 10 anos com ela e voltei a fazer o tratamento com ela agora 10 anos depois, porque eu amei trabalhar com ela. Eu disse para ela assim, eu tô aqui e eu sei que eu não tô bem, só que eu tenho muita dificuldade de validar profissionais da área de saúde mental, né? Então, assim, e eu sei que talvez eu tenha que tomar alguma medicação, porque eu sei que tá, assim, desregulado pra caramba. Então, já que eu tô aqui, eu quero resolver isso, e eu só vou sair quando eu resolver. Mega metódica, assim. E ela começou a rir, ela disse, não, então tá, então vamos pela primeira parte, né? Vamos começar por aqui. E foi muito legal, foi um caminho muito especial, assim, e eu acho que como eu estava bem começando na área de desenvolvimento, aquilo validou muito, assim, o respeito que eu tenho pelos profissionais da saúde, principalmente saúde mental, né, psiquiatras, terapeutas, psicólogos, nossa, assim, porque a gente vê a diferença hoje de alguém que consegue investir numa terapia, alguém que rejeita esse tipo de recurso. Eu fiquei pensando muito se eu traria isso ou não, Lise, sabe? Porque é uma questão muito particular minha. Mas eu fui estudar psicologia e eu faço o meu trabalho hoje porque eu quero ajudar as pessoas e eu quero também poder dizer isso para as pessoas de que psicólogo é gente também e que psicólogo também pode passar por situações... né? E sente, né? E sente igual. Isso é muito legal, né, Daisy? Eu estava te ouvindo, assim, e eu fico pensando que isso é um recurso muito valioso, né? Porque quando alguém chega na tua frente, tu está olhando de um outro lugar. Sim, quando a pessoa te conta, tu diz assim, eu sei o que tu está sentindo, é muito diferente, né? Então, eu honro muito a tua intenção de compartilhar e de trazer isso aqui, porque eu sei que vai ajudar. E assim, Lise, não é que eu não gosto que eu não, do consultório eu não atenda pessoas com outras demandas ou não tenha o mesmo, mas quando é uma situação de depressão, o meu olhar, ele é muito diferente. Eu tenho, assim, eu acolho, porque realmente é o olhar porque eu passei por aquilo. E duas vezes, né? Eu vivenciei muito próximo e vivenciei eu também, né? Então, e claro, né? Eu tive que me desorganizar. A depressão foi uma desorganização na minha imperfeição, tá? Ou na minha perfeição, digamos assim, né? Para que eu pudesse me dar conta de que as coisas não funcionam exatamente sempre como eu gostaria que elas funcionassem ou que elas fossem exatamente como eu queria que elas fossem. Então, tem, Daisy, uma pergunta técnica daí. Tem uma negociação com o ego aí também, não tem? Muito grande, muito grande, muito. Isso é muito legal, né? Quando a gente consegue perceber isso e começar até a se divertir, né? Com esse impasse, né? Com essa negociação. E assim, foi muito importante também a questão de ter o acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, né? E eu sempre digo, a minha psicóloga foi firme, assim, porque ela tinha um desafio muito grande comigo, justamente por eu ser estudante de psicologia, porque eu era muito questionadora, né? Então, eu sempre fui muito questionadora, né? E na verdade, para mim foi um presente, né? Aquilo eu realmente consegui meditar. E naquele momento, assim, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso nos últimos dias, tá? E o que eu gostaria de trazer para as pessoas poderem também pensar um pouco sobre isso é sobre autoeficácia. O quanto que eu acredito que eu sou capaz de resolver os problemas e eu sou capaz de fazer, de realizar. Todo ser humano tem essa competência de autoeficácia.
e ela pode ser desenvolvida. Nem sempre a gente vai conseguir ter ela desenvolvida, vai conseguir fazer por si só. A gente vai precisar de ajuda, tendo um transtorno mental ou não, tá? Mas a gente pode desenvolver ela com a ajuda de outras pessoas também. Tá? E o imperfeito é uma forma de desenvolver essa autoeficácia, é buscando recursos, desenvolvendo recursos dentro da gente também para lidar com essas situações ou com essa busca, então, de lidar com os desafios, né? Com essa busca da perfeição, né? Então, eu entendo, assim, que... E eu entendo também, assim, né, Lise, que para mim foi muito importante a questão da autoeficácia, né? E também de que eu sou movida a desafios, né? Eu adoro um desafio, eu adoro novidade. Então, eu gosto de descobrir, de ir atrás e buscar novas alternativas. Quando a gente estava desenhando, né, o programa do Imperfeito, e é interessante porque nós já fizemos o quê, Daisy? 4 edições, né? E cada vez a gente vai mudando os exercícios, a forma de abordar, porque a gente também fica revisitando aquilo tudo e o impacto que isso gera para as pessoas. E eu acho tão importante porque de cada turma a gente sai melhor, a gente sai diferente, a gente sai mais reflexiva a respeito de alguma coisa. E a nossa ideia é justamente assim criar uma negociação interna que te permita passar pelo imperfeito e que tá tudo certo, né? E muitas vezes é pegar aquela gaveta cheia de ideais perfeccionistas, né? Jogar ela para fora assim e olhar para ela e dizer: meu Deus, eu estou carregando coisa demais aqui, né? E escolher reorganizar aquilo de uma forma que não te paralise, porque eu vejo que o grande problema é que muitas vezes o ideal perfeccionista te faz paralisar, né? Eu prefiro não fazer, porque não fazendo ninguém vai me julgar. E se ninguém vai me julgar, ninguém vai ver que eu posso errar em algum momento. Então, acho que essa viagem que eu acho que tem que ser, vamos dizer assim, tema para uma negociação interna, né? Que é justamente da forma como a gente trabalha, porque fez sentido para nós, né, Daisy? Sim. Tem uma metáfora do Steve Nice, que é da arte da terapia da aceitação e compromisso, que é a metáfora do buraco. Ele diz assim que às vezes as pessoas elas estão tanto dentro do buraco e buscando alternativas, elas continuam cavando. Então elas vão buscando, elas vão pegando ferramentas e aí daqui a pouco ela pega uma pá. Aquela pá, vamos dizer assim, o imperfeito, tá? Vamos fazer uma analogia com o imperfeito. Ele quer fazer cada vez mais perfeito. Aquela pá é cada vez mais pegando coisas para tentar resolver ou para melhorar. Ele quer melhorar o processo. E ele vai cavando cada vez mais. Aquela pá não vai ajudar. Então, para de cavar o buraco. Pega uma escada. Sai do buraco. Vai, te Pelo mostra. Pelo amor de Deus! Apresenta, mostra quem tu é, seja quem tu é, descobre qual é e assim olha para o teu sentimento, te identifica, não te separa do teu sentimento, para e presta atenção. Na verdade assim, percebe e nomeia o teu sentimento. O que está acontecendo contigo? Tu tá com raiva? Tu tá com alegria? Tu tá com tristeza? O que é exatamente o que tu tá sentindo? Hoje as pessoas não param mais para perceber. As pessoas vêm às vezes aqui e tá, mas o que tu tá sentindo? Eu pergunto para elas. Eu não sei o que é. Eu tô com raiva. Tá, peraí. É raiva mesmo isso que tu tá sentindo? Respira, percebe o que é isso que tu tá sentindo. Nomeia isso. E aí assim, por trás de uma emoção tem um pensamento. Que pensamento é esse? O que tá passando pela tua cabeça? Eu não sei o que tá passando pela minha cabeça. Mas começa a prestar atenção o que está acontecendo dentro de ti. Tem algo acontecendo. Essa emoção já é resultado do que está acontecendo dentro de ti. E o pensamento é uma forma de tu perceber. É o pensamento automático que a gente diz. Então, pega e anota. Senta e anota o que passou pela minha cabeça naquele momento. Identifica. Não, então, isso é perfeito. Isso é perfeito, sabe, Daisy? E eu fico pensando, assim,
como seria bom se nós adultos conseguíssemos fazer também isso com os nossos filhos, né? Porque isso vai começando cada vez mais cedo, né? Uma criança que não nomeia o que está sentindo, ela não sabe se expressar direito no futuro. E aí ela vai ficando com aquele monte de emoções que não foram processadas da melhor forma. Tem tu já deve ter lido, eu adoro um livro da Laura Gutman, que fala do poder do discurso materno, e que ela fala muito da questão do nomear o sentimento, né? E quando eu te ouvi agora, eu me lembrei também de uma frase da Louise Hay, que ela diz que a gente só cura o que a gente reconhece. Então, assim, até que eu me dê conta do que eu estou sentindo, eu não tenho caminho para resolver. Então, como isso é importante, né? Eu achei legal essa história de escrever. Essa dica é boa. Sim, isso é da terapia cognitivo-comportamental, tá? Sim. Então, eles fazem muito isso e eu tenho me aprofundado muito nisso também, tá? Na faculdade eu estudei muito e agora eu tenho estudado mais a fundo também, porque é o que eu tenho visto porque como é que é? É baseado em evidências, tá? É uma linha teórica baseada em evidências. Então, eu tenho me dedicado bastante a isso, tá? Eu quero te mostrar um livro, ó. Esse aqui, eu como mãe tô lendo, tá? Educação Emocional Positiva. Essa autora, Miriam Rodrigues, ela é psicóloga, ela é da psicologia positiva e ela tem ensinado muito psicólogos e pais e professores. E ela tem um trabalho muito legal com professores, tá? Que é para nas escolas poder começar a trabalhar isso com crianças, a identificar a emoção, a trabalhar sentimentos, tá? Então, fora do Brasil, eu não sei que país que é, mas tem um país que já está muito à frente nisso, que tem trabalhado nisso, tá? Eu tenho feito bastante com a minha filha, coisas assim, justamente para tentar, em casa, poder trabalhar isso, né? Então, que eu acho muito legal. É muito bom se a gente tivesse políticas públicas hoje já relacionado a isso, né? Porque ali está o futuro, né? E as crianças acabam carregando algumas coisas que os pais não trabalharam bem e que daí elas somam com as delas e a gente vai precisar muito de ajuda para a gente enfrentar aí esses novos desafios que a gente tem pela frente, né? E eu estava te ouvindo, assim, tu falou da questão de anotar, a gente falou da importância da terapia, né? De também poder negociar com essas coisas. E o Conversa sempre termina com dicas práticas, né? Então, eu queria te perguntar, assim, tipo, alguém que nos escutou até aqui, que achou que fez sentido, que achou interessante, tá, por onde eu começo? O que eu posso fazer primeiro? O que eu posso fazer que já vai me dar algum impacto positivo, além, principalmente, da anotação, que é um procedimento que, se a pessoa for disciplinada ali, anota, é gratuito, já vai ajudar ela a ter alguns insights. O que mais dá para fazer para que ela consiga pegar esse fio da meada e conseguir resgatar algumas coisas dentro da caminhada dela, no sentido dela ser cada vez mais ela mesma e se sentir um pouco mais tranquila em relação a isso? O anotar, só para dar continuidade, né? Quando tu for anotar o teu pensamento, se tu vai perceber que geralmente tu tem os mesmos pensamentos recorrentes, tá? Então, e eles podem ser aqueles disfuncionais. Então, quando tu vai anotando eles, tu vai percebendo, tu vai te dando conta deles quando ele aparece. Então, no momento em que ele aparecer, tu te deu conta, tu racionaliza. Então, vamos fazer assim um desenho. O impulso tá aqui e aqui tá a ação. Diminui esse espaço, tá? Do impulso e da ação. Tá? Daí então, não cria um estrago tão grande, né? Exatamente, tá? Então, são na verdade 4 palavrinhas, tá? Perceba o que está acontecendo, nomeie o que está acontecendo, verbalize, fala, torna verbal aquilo que está acontecendo, tá? E aí vem o comportamento. Tá? Então, veja bem todo o processo do que vem antes desse comportamento. Isso, gente, é regulação emocional, o nome disso. É tu conseguir fazer a tua regulação emocional, que é a capacidade, então, de identificar, de entender e modular a tua emoção. Eu sei que não é tão simples assim, como a gente está falando aqui, na hora que for fazer. Mas quanto mais tu for fazendo, mais tu vai criando prática nisso. Então, isso é treino. Não deu certo da primeira vez,
faz a segunda, faz a terceira. Quanto mais tu for fazendo, mais vai funcionar. Isso é neuroplasticidade cerebral. Então, faz com que quanto mais tu for fazer, melhor vai ser. Uma outra coisa, assim, que eu acho muito importante é a supressão emocional. Não tranca o sentimento, tá? Cuidado com isso. Dá vazão para ele. Claro que quando tu estiver com raiva, vai dar uma volta, sai daquele lugar, tá? Para não estourar. Então, uma coisa que é muito legal, que é do mindfulness também, tá? Tu tá num ambiente que tu percebe que tu tá no teu limite. Sai dali. Vai no banheiro que seja, tá? Senta em cima do vaso, põe os 2 pés no chão, coluna reta, põe as mãos em cima das 2 pernas. Fecha os olhos, simplesmente respira. Respira. Não é simplesmente respira, porque naquele momento tu não vai estar respirando, né? Então, respira. Sente a tua respiração, tá? Presta atenção no teu corpo. Tu vai ver o quanto que tu vai te sentir melhor, o quanto que vai passar toda aquela adrenalina. É uma coisa muito simples, mas que vai fazer toda a diferença naquele momento. Uma outra coisa é a autocompaixão. Olhe para você com amor. Também é uma coisa simples, mas tem um poder tão grande. E para os perfeccionistas de plantão, isso é tão difícil. É tão um desafio e tanto. Exatamente, tá? E uma frase, eu queria terminar assim, Lise, tá? Com essa frase: não se separe das suas emoções, tá? Cuida, que lindo isso. acolhe as tuas emoções, tá? Elas são tuas, tá? Não adianta tu esconder elas ou achar que elas não vão fazer parte, elas são tuas. Nossa, espetacular. Só essa frase já serve para a gente sair pensando, né? Não se separe das suas emoções. É um desafio, né? E eu acho que eu penso que seja o grande desafio das próximas gerações daqui para frente, olhar para as emoções e saber gerenciá-las de forma que a gente não precise destruir os outros para isso. Eu acho que esse é o nosso grande ganho para a gente pensar em colaboração, em trabalho em grupo, em equipe. O fato da gente trabalhar com amor e a gente ter controle ou ciência das nossas emoções, eu acho que temos grandes chances de mudar muita coisa que está aí para ser mudada, né, Daisy? Exatamente. Eu acredito muito nesse caminho, Lise, muito. Sim, eu também. Bom, nós chegamos ao fim, né? Eu quero te agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui, principalmente, o teu compartilhamento, as tuas histórias, as dicas. Eu tinha certeza que ia ser uma maravilha poder conversar contigo. Eu tenho certeza que esse Conversas vai ajudar muitas pessoas. E antes de tu dar o teu tchau, assim, eu quero agradecer também a quem viu até agora. Logo, logo a gente se encontra num outro Conversas. Então, Daisy, o teu tchau final aí para quem está nos assistindo. Agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui, ouviram de coração aberto também um pouco da minha história. Como eu disse, eu compartilhei uma parte muito importante da minha vida e eu sei que vocês ouviram e vão refletir sobre isso. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês também e que vocês possam refletir sobre tudo isso que a gente conversou. Lise, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje, por me convidar, por fazer parte disso. Tenho um carinho enorme, muito grande por ti, por tudo que tu fez parte já da minha vida até aqui nesses 11 anos de amizade, de parceria. Tenho muita gratidão por tudo que a gente já viveu juntas e ainda vai viver juntas, tenho certeza disso. Com certeza, e tu sabe que é recíproco, né? Eu tenho certeza que tu sabe disso também. Muito obrigada, um abraço para todos e até a próxima.